Olá! Hoje no FMT.Ciência você confere a entrevista com o doutorando Henrique Favari. Ele estuda o potencial de produção de energia do capim-elefante, uma alternativa que vem ganhando força em diversas partes do mundo e se apresenta como uma possibilidade viável para a geração de energia através da queima, em períodos de entre-safra de algumas culturas. Sim, a minha pesquisa ela trata de você utilizar o capim-elefante como uma alternativa à alimentação animal, você utilizar ele com potencial energético. Você utilizar o capim-elefante para fazer, por exemplo, bem análogo à lenha. Você vai utilizar o capim-elefante com a mesma finalidade como se fosse uma lenha. O capim-elefante ele é uma gramínea que tem como característica principal sua alta produtividade. Diferente das forragens que normalmente são utilizadas pelos animais ruminantes, por exemplo, para alimentação via pastejo, o capim-elefante ele é uma capineira. O que vem a ser uma capineira? Você depende de um operador para que faça o manuseio desse material, pique-o e depois oferte para os animais. Normalmente ela é assim utilizada. O capim-elefante ele é um capim rústico, ele tem uma boa adaptabilidade nas regiões, principalmente nas regiões brasileiras, cerrado também, e ele é produtivo durante o ano inteiro. Diferente da cana-de-açúcar, o capim-elefante ele pode ser cortado o ano inteiro. Ele não tem problemas de variabilidade sazonal. Diferente da cana-de-açúcar, por exemplo, você tem que utilizar a cana-de-açúcar principalmente no período de seca. O período de seca por quê? O seu alto teor de açúcar está nesse período. Aí normalmente é utilizado, quando você pensa na alimentação animal, você utiliza a cana nesse período. O capim-elefante você pode utilizá-lo tanto no período das águas quanto no período da seca. O ciclo do ano inteiro. Então, quando eu comparo uma forragem, uma gramínea com uma espécie lenhosa, a gramínea ela se destaca principalmente no seu potencial produtivo durante um ano. Por exemplo, o eucalipto, para você ter um material, quantidade de madeira propriamente dita, você precisa de um longo período. Quando eu falo desse longo período, seriam em torno de 7 anos e meio a 20 anos. Quando eu penso no capim-elefante, o ciclo dele é mais curto, anual. E ele, durante esse ciclo de um ano, ele produz de 30 a 40 toneladas. Enquanto a espécie lenhosa, ela produz 1/3 disso. Então, o que é interessante quando eu penso no uso de uma forrageira com potencial energético. Queima, por exemplo. Pensando que o capim-elefante já pode vir, as variedades que já caíram em desuso, você pode vir a utilizá-las por potencial energético, já é muito interessante. E aí, a partir do momento que eu penso no capim-elefante como um resíduo com esse potencial, eu posso designá-lo a vários segmentos. Um dos segmentos no qual a minha pesquisa faz é o poder calorífico quando eu queimo esse material diretamente. Queimo esse material seco, eu já faço o processo de queima. Outras formas que eu possa vir a utilizar o capim-elefante, inclusive agregando valor, é o processo de briquetagem. O que vem a ser? Esse resíduo, depois de picado e seco, eu coloco em um equipamento, um implemento, o qual ele vai aderir essas fibras e vai formar uma lenha. Grosseiramente, ela vai formar uma lenha. E essa lenha eu já posso denominá-la, inclusive o pessoal da Embrapa que vem fazendo essas pesquisas, denomina de lenha ecológica, que é um resíduo vegetal que você pode vir a aderi-lo e vai formar essa lenha. Você pode queimá-la diretamente, tanto em fornalhas de pizzaria, que já vêm sendo utilizadas. Você pode utilizar esse material em olarias, em substituição a lenhas oriundas, seja de desmatamento que o pessoal tem utilizado, ou o próprio eucalipto. E outra alternativa também que já vem sendo estudada é o álcool de segunda geração, o qual você, a partir de fibras, você vai, a partir de um processo químico de micro-organismos, esse material você vai gerar álcool. Curtiu o programa de hoje? Acesse nosso canal youtube.com/ufmtciência. Até mais!